atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 33, do ano de 2022. Eu, Valmir de Lima, Basílio Leme e João Boreço, e na técnica, Gilberto Silva, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Vozes dos Imortais, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 6º, Vida Espírita, item 2, Mundos Transitórios, questões 236A, B, C, D e E. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 50, intitulada Avancemos. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 7, Ciências Filosóficas e Psicológicas à Luz do Espiritismo, no item 7.2, Filosofia. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Agora, o nosso editorial. O nosso editorial hoje tem como título Vozes dos Imortais.
O espírito Amélia Rodrigues, em seu poema da gratidão, diz que quem ouve a voz dos imortais não esquece nunca mais. Reflexionando sobre a preciosa afirmativa, ficamos a cogitar como será ouvir a voz dos celestes mensageiros. Narra-nos o evangelista Lucas que, em certa noite, havia na região da Judéia alguns pastores que pernoitavam no campo, realizando a vigília noturna do seu rebanho. E deles se aproximou um anjo. A glória do Senhor iluminou ao redor deles, enchendo-os de grande temor. E o anjo assim lhes falou: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. Logo, juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Que momento extraordinário! O Senhor das Estrelas nasce entre os homens e o Pai Celestial envia um coro celeste para lhe anunciar a chegada. Ao longo dos séculos, os homens, debruçando-se sobre este belo texto, que nos fala daquele anúncio jamais igualado, imaginaram como terá sido o cântico celeste. E tentaram reproduzir, de todas as versões. Possivelmente, a que melhor traduz a emoção e a grandeza da excelsa notícia nos campos da Judéia seja o Adelis Fidelis, ou Canto de Natal. Os versos dizem mais ou menos assim: Venham todos, ó fiéis, alegres, triunfantes, vinde, vinde a Belém, vejam o recém-nascido, o Rei dos anjos, vinde, adoremos o Senhor. Cante agora o coro dos anjos. Cante agora a assembleia dos coros celestiais. Glória, glória a Deus no alto dos céus. Vinde, adoremos o Senhor, portanto, aquele que nasceu no dia de hoje, Jesus, a ti seja a glória do Pai eterno. A palavra se fez carne, vinde, adoremos o Senhor. Alguns consideram que essa versão seria da autoria do rei português Dom João IV, mecenas das artes, pelos idos de 1640. O que se sabe é que a música foi executada em 1797 na Embaixada Portuguesa em Londres. O que importa é que, produto de homens inspirados pelos mensageiros espirituais, interpretada pelas vozes privilegiadas de variadas épocas, sempre conduz à profunda emoção. E como se reprisássemos aqueles momentos extraordinários em que o celeste amigo veio estar conosco e os coros celestiais lhe anunciaram a chegada. E, se nos emocionamos tanto com as vozes humanas, ficamos a pensar como serão as vozes espirituais, os coros dos anjos. Sim, tem razão Amélia Rodrigues. Quem os escutar não os poderá jamais esquecer. Ficarão indelevelmente registrados na acústica da alma, elevando-a a planos superiores. Isso tudo nos remete a dizer: Jesus,
Como temos saudades de ti. Como desejamos reprisar momentos evangélicos. Como sentimos tua falta. E oramos. Vem, Jesus. Vem amenizar nossa saudade. Permite-nos ouvir de novo as vozes imortais. Embala-nos na tua paz. Desejamos estar contigo e nos sentimos tão distantes. Vem, Jesus, vem até nós, como os discípulos na estrada da cidade de Emaús. Observamos o entardecer das nossas vidas e dizemos: permanece conosco, porque está para anoitecer e o dia já declinou. Dá-nos a alegria da tua presença em nossas vidas. Verdade e Luz. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu de cor anil e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Obrigado pela minha faculdade de ver, pelos cegos. Eu quero interceder por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus. Ouvidos que ouvem um tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também irão cantar. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuidam ou lavam uma louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraçam alguém com ternura num momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso andar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também caminharão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti,
Então, muito obrigado porque eu nasci. E pelo teu amor, teu sacrifício, muito obrigado, Senhor. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Agora, o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 33 do ano de 2022. Estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6º, Vida Espírita, item 2, Mundos Transitórios. Ainda dando continuidade a questões dos mundos transitórios, a questão 236, que foi feita no programa anterior, agora faremos a 236A. Kardec questiona: esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Basílio. E os espíritos reveladores assim responderam ao codificador: não, sua superfície é estéril. Os que habitam não precisam de nada. É uma, vamos dizer assim, não é? Uma resposta sucinta, bem curtinha, e para que a gente possa, não é? Mesmo que rapidamente tecer um comentário, né, adentrarmos no assunto, entendo que devemos ressaltar a genialidade de Kardec. Né? Temos que ter certeza que durante o seu exaustivo trabalho para a codificação, para desenvolver a codificação espírita, se ele, neste tema em específico, mundo transitório, se alongou tanto, é porque há algo de muito profundo para explicar, imagino, a origem do ser, a infinidade das moradas, como disse Jesus, né? E para que possamos refletir em termos de eternidade. Vejamos que, na questão 234, que nós estudamos no programa anterior, ele havia inquirido, né? Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou lugares a repouso aos espíritos errantes, e que os espíritos elevados confirmaram, né? Sim, há mundos particularmente destinados a seres errantes. Que eu saiba, é a questão 236, né? que ele mais se aprofundou, deu enorme importância. E se ele deu enorme importância, não é por acaso. Na mesma questão, ele fez 6 perguntas, né? Mas, voltando a 236A, ele queria saber se é habitado por seres corpóreos, né? Mas, por isso, né, nós podemos deduzir, sem medo de errar, que foi em razão da dificuldade que normalmente nós, em nosso estágio evolutivo, temos para entender o que significa a nossa chamada trindade, linguagem espírita, né? Que é o espírito, o perispírito e o corpo somático, né? Então, a resposta para nós é surpreendente,
porque esses locais são estéreis. E o que habitam não precisa de nada. Em que, em princípio, né, nos leva a pensar se fosse seres corpóreos, oxigênio, alimentação, etc. Né? Por isso, suponho que levou o codificador a fazer as demais indagações, conforme nós vamos ver a seguir. Dando continuidade, então, ao nosso estudo, agora eu agradeço ao Basílio pelas considerações. Vamos para 236b. Questiona Allan Kardec: essa esterilidade é permanente e se liga à sua natureza especial? João. Amigos espirituais responderam: não, são estéreis transitoriamente. Bom, como falamos aqui, os mundos transitórios são estéreis. Agora, no processo de elaboração dos mundos que venham abrigar vida material, há algumas etapas bem definidas. Por exemplo, a formação, B, a esterilidade, C, estruturação de matéria condizente com a vida física, D, surgimento da vida física em níveis mais simples e, por último, surgimento da vida em níveis mais complexos. Portanto, os mundos transitórios não são estéreis de forma permanente, que é isso que pergunta, né? Se essa esterilidade é permanente, né? Então, a formação, ela é decorrente de fatores materiais, obedecendo às leis da física e da química, estáveis e constantes para o universo conhecido. Contudo, as condições de habitabilidade, aquelas condizentes com a vida física, serão decorrentes do tipo de vida em si mesma, que por sua vez está relacionado com o tipo de espírito que se manifestará na matéria. Vemos, portanto, que os mundos transitórios não são todos de uma única categoria, servindo de estação para todo e qualquer espírito, mas estão em níveis intermediários em relação com outros mundos. Assim, os espíritos que descansam neste ou naquele mundo deverão ser de condição específica compatíveis com ele. E a presença desses espíritos, eles dão ensejo para a terceira etapa, estruturação de matéria condizente com a vida física. Então, como foi dito, a vida física está relacionada com o tipo de espírito. Então, dessa forma, é preciso a presença de espíritos para moldar a matéria segundo o seu psiquismo, mesmo que inconscientemente, através de um processo natural. Muito bem, João, agradeço as suas considerações. Faremos uma breve pausa e já retornaremos para continuar nossos estudos do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz.
Retornando então aos nossos estudos, estamos no item 2º, que trata dos mundos transitórios, capítulo 6º, da vida espírita. A questão 236C, Kardec questiona os imortais da seguinte forma: esses mundos seriam então desprovidos de belezas naturais? Basílio. E o Espírito de Verdade assim respondeu ao codificador: a natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis dos que chamais belezas naturais. Mais uma vez, né, a gente observa que esta série de indagações sobre o mundo transitório, né, vejamos e podemos observar que Kardec interroga sobre o belo, sobre a beleza, não é? E supõe que, se referindo às características físicas desses mundos, a exemplo do que ele fez na questão 182, que ele abordou encarnação nos mundos diferentes. Nessa 182, né, só para que a gente tenha um parâmetro, ele perguntou: podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Que eles, os espíritos reveladores, responderam que somente poderia nos dizer de acordo com a nossa evolução. Imagino que o mesmo podemos aplicar nesta questão, né? Porque, face à nossa pequenez, por mais que recebamos informações sobre outros mundos, aliás, a explicação mais simples e mais completa, que, ao menos a mim, tenho esta explicação, é do próprio Kardec, sobre muitas moradas da casa do Pai, no item 2 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele escreveu assim, no item 2 do capítulo 3, né, do Evangelho segundo o Espiritismo: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Por isso que nós observamos que ele coloca esse assunto justamente nesse capítulo, vida espírita, para não confundir, né, com nós, os encarnados. Então, são as estações apropriadas aos desencarnados. Penso que enfatizar beleza, quando se fala, né, para nós, os ocidentais, que a definição de beleza foi trazida, ou nós herdamos, dos gregos, né? Me lembro que na lição 12 do livro Roteiro, Emmanuel afirma: Orfeu é a beleza, e assim como Moisés é a justiça, etc., né? Então, outra consideração que devemos ressaltar é o amor infinito do Criador. Foi por isso que Jesus, para simplificar e nos explicar o que é Deus, disse o Pai, né? Então, o fato que nós temos que ter certeza absoluta, né, nessa série de interrogações desse assunto por Kardec, que o nosso Pai de amor jamais vai deixar qualquer um de seus filhos em abandono, né? Por isso que Jesus, então, disse isso, né? Afirmou: bom é o Pai. Né? Então, nós não temos ainda, no nosso grau evolutivo, uma ideia precisa nem da sabedoria infinita de Deus e nem o seu amor infinito,
né? Mas, e com razão, nós temos a certeza que por isso que o Espiritismo é uma doutrina esclarecedora, mas também confortadora, não é? Isso, o que nos traz essas explicações, nos leva a ter essa convicção. Muito bem, Brasílio, agradeço as suas considerações. Vamos então a 236D. Kardec continua questionando. Sendo transitório o estado destes mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? João. Respondem os amigos. Já esteve. João, vamos fazer também a 236E e depois daremos resposta às duas. Em que época, João? Os amigos espirituais respondem: durante a sua formação. Bom, apesar da Terra ser um planeta fértil, ela já foi estéril nos primórdios da sua formação. Então, assim sendo, por definição, a possibilidade da Terra ter se encontrado na categoria de transitório. E é isto que afirmam os espíritos responsáveis pela codificação. E a Terra, como falamos, já foi um mundo transitório durante a sua formação, pois como todos os planetas, e como falamos, passa por etapas definidas, ou seja, a Terra já passou, pela formação, pela esterilidade, pela estruturação da matéria condizente com a vida física, com o surgimento da vida física em níveis mais simples e o surgimento da vida em níveis mais complexos. Então, hoje, a Terra é um planeta de expiação e provas, prestando-se, portanto, à encarnação e reencarnação de espíritos necessitados de passar pelas vicissitudes que o planeta oferece. E nós temos aqui, queridos irmãos, Valmir, Basílio, Gilberto, o comentário de Kardec que fecha essa pergunta 236. E se vocês me derem licença, eu vou ler o comentário de Kardec, que eu achei muito interessante. Diz assim: nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. A vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquelas massas informes, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram, na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Telosia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda, diz Kardec, incompatível com a sabedoria que esplande em todas as suas obras, e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que, nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, a qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais um problema. Excelentes comentários, excelentes indagações e importantíssima nota de Kardec.
Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. O nosso momento evangélico é extraído do livro Fonte Viva. Nós estamos na lição de número 50, que tem como título Avancemos. E Emmanuel utiliza-se de uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos de 13 e 14, quando é registrado assim por Paulo: Irmãos, quanto a mim, não julgue que haja alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que aquietaram a sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que não lhe percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma, a contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração, é que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal às comunidades de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Amigo João Boreço, amigo Basílio,
uma excelente lição, uma excelente reflexão do Espírito Benfeitor Emmanuel, para que marchemos para a dianteira, sem ficarmos presos às questões do passado, aonde já não temos mais como retroceder, a não ser pedir a Deus novas oportunidades para reescrever novos capítulos. E eu me lembro da frase atribuída ao benfeitor Emmanuel pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, quando diz: embora não possamos voltar no ontem para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. João, você poderia fazer um breve comentário para nós sobre a lição da noite? Aí eu entendo assim, né, Valmir, Basílio, Gilberto, caros ouvintes e telespectadores. O passado, ele se torna importante quando dele você tira lições para o futuro. Você entendeu? Pode ser que a gente cometa erros, pode ser não, a gente comete erros, né? Mas que esse passado, ele possa servir de experiência para que a gente não cometa os mesmos erros. Porque nós temos essa mania, né? A gente fica muito ligado ao passado, mas ligado ao passado não nas coisas positivas que nós fazemos, porque nós fazemos coisas positivas também. Então, eu tenho essa visão, que nós não podemos deixar acontecer como às vezes acontece assim, que o passado, ele nos incomoda. Ele vai sempre nos incomodar, mas nós temos que avançar, porque o presente, ele tem muito a nos cobrar e a nos dar. Então, nós deveremos utilizar o passado assim como experiência para os nossos trabalhos futuros. Muito bem. Basílio, gostaria de ouvir as suas reflexões também. Seria muita ingratidão da nossa parte não reconhecer a sabedoria de Emmanuel e o seu poder de síntese, não é? Ele consegue, numa página relativamente curta, explicar com profundidade e vai pontuando, não é? Nos dando, vamos dizer assim, um direcionamento seguro para as nossas atitudes. Como o João acabou de comentar, aqui um dos versículos, né, do próprio Emmanuel diz assim: o passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor para a vida futura. Ou nós podemos colocar assim: o passado é nossa história. Nós não podemos apagar a nossa história, mas nós devemos se servir das experiências que tivemos para, naquilo que a gente acerta, fazer ainda com mais perfeição. E naquilo que a gente errou, fazer diferente, não é? Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina progressista, ou, em outras palavras, a esperança é a luz do cristão, como diz o próprio Emmanuel na lição 75 do livro Vinha de Luz, não é? Então, aqui ele dá a receita. Aliás, o próprio Paulo de Tarso, se a gente verificar nesses versículos que foi lido, 13 e 14, né, que é quando ele diz: mais uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Ou seja, o título da lição já nos remete a isso. Avancemos. E aí nós vamos ver a coerência do ensino dos espíritos superiores, da codificação, né? Que o objetivo primeiro do espiritismo é a transformação moral do ser. Então,
não devemos sim prezar o passado, mas nós devemos ter sempre em vista o amanhã, o futuro, com fé em Deus e em nós mesmos. Muito bem, agradeço você, Basília, agradeço o João, e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós vamos agora fazer o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós estamos no programa 33 do ano de 2022. Estamos utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 7, Ciências Filosóficas e Psicológicas à Luz do Espiritismo. O item é o 7.2, Filosofia. E Divaldo Franco questiona: as modernas abordagens da ciência experimental apontam para um universo probabilístico, isto é, indicação de que, mesmo nas partículas infinitesimais, a inteligência divina se faz, restando alguma parcela de decisão em todos os níveis evolutivos. Implica em dizer que não existe apenas automatismo absoluto em qualquer nível da criação? E Viana de Carvalho responde: o que denominamos automatismo é o resultado de uma lei de causa e efeito, muito bem trabalhada, a fim de que se repita dentro do campo da ordem que foi estabelecida. Em nível algum da criação, encontra-se ausente a divina inteligência, que tudo permeia e vitaliza, encaminhando a harmonia vibratória, mesmo as partículas infinitesimais que constituem o universo. Belíssima explicação, um pouco complexa para certas questões da ordem científica, mas o questionamento é bem objetivo. Se o universo, aos poucos, vai se descortinando a nossa inteligência, as nossas pesquisas, e as nossas ciências experimentais vão avançando com seus instrumentos cada vez mais sofisticados, entrando na intimidade da matéria. O que ontem era considerado indivisível, hoje, para o nosso entendimento, está cada vez mais sendo observado, analisado e fracionado, se assim podemos dizer. Então, mesmo o átomo que antes, outrora, pensava-se indivisível, hoje já se sabe, já se reconhece que ele é constituído de partículas, como ele diz aqui, infinitamente pequenas. E, obviamente, mesmo neste universo infinitamente pequeno, existe a lei divina atuando, a lei de causa e efeito, que vem trabalhando todas as formas do existir, todas as formas da criação. Então, sendo assim, não há caos.
não há desordem em qualquer parte do universo e tudo caminha para a harmonia que constitui tudo que foi criado pelo Criador. João, você registrou algo aí para fornecer para nós mais reflexão? Olha, eu lendo essa lição, ela confirma o que a gente já sabe, né? Valmir, Basílio, Gilberto, né? Em tudo nós temos a presença de Deus, ou seja, a divina inteligência. Sejam nas descobertas científicas, sejam nas descobertas industriais. E nos laboratórios científicos, nós temos anjos e homens que se reúnem num só objetivo. Por exemplo, na descoberta de vacinas, vamos citar aqui o exemplo, a vacina da Covid-19. Os amigos espirituais, com certeza, participaram, inspirando os dedicados cientistas no caminho das soluções, para que pudesse ser criada uma vacina para ajudar no tratamento dessa enfermidade. Só da Covid, não, de tantas outras que nós sabemos que assola o planeta. Então, há muitos anos, eu fazendo um estudo, né, eu vi que em uma esfera espiritual existem laboratórios em que esses cientistas, eles são durante o sono levados, lá eles estudam tudo isso e eles voltam e fazem as grandes descobertas aqui na Terra. Então tudo tem a mão de Deus, tudo tem a divina inteligência. Muito bem, agradeço ao João aos comentários e vamos então, amigos ouvintes e telespectadores, pois estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz. Vamos agradecer agora aos nossos patrocinadores. Verdade e Luz. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Agora convidamos os amigos presentes para as suas considerações finais. Basílio. Eu tenho certeza que nós não devemos deixar de mencionar, e como ficou bem claro aí esse último comentário que o João fez, né, dessa pergunta de Vieira de Carvalho, Deus está em tudo, né? Então, ao externar o nosso pensamento, temos a certeza que Ele está implícito no universo. Por isso, eu estou dizendo isso para externar a minha alegria. Tenho certeza que os demais companheiros presentes, o Valmir, o João e o Gilberto, também sentem essa emoção. Por isso, ao terminar o nosso programa, é com humildade e até com emoção que devemos agradecer a Deus, a espiritualidade maior, a Kardec, todos aqueles, né, que contribuíram para trazer para a humanidade essa doutrina maravilhosa, né? Então, agradecidos, e especialmente aos amigos ouvintes e telespectadores, né, que nos prestigiam com sua audiência, vamos, mais uma vez, então, rogar as
bênçãos de Jesus, a inspiração de Kardec e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Amigo João, suas considerações finais? Eu, como sempre também, seguindo o que o Basílio falou aí, eu acho que nós devemos ser sempre gratos. A gratidão por nós participarmos desse programa maravilhoso, por estudarmos juntos, por aprendermos juntos. Por isso que eu sempre agradeço aos companheiros do dia, ao Valmir, ao Basílio, ao Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado. Agradeço também a todos os telespectadores, os ouvintes que estão conosco em todos os programas. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações e nos nossos lares. Muito obrigado. Que assim seja, João, que assim seja, Basílio. E aproveitamos então a oportunidade e eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.